Vamos lá na palavra? Josué, capítulo 14. Eu vou dar uma resumida na situação aqui, aí depois nós lemos alguns versos, tá? Aqui ele vai contar uma grande bênção que Caleb recebeu. Mas antes de Caleb receber essa bênção, ele passou por situações difíceis 40 anos, peregrinando no deserto, juntamente com o seu povo, né? Peregrinando 40, um pouco mais até, quando ele recebe aqui, né? Hebron, já mais de 40 anos, na verdade. Mas ele passou por vários anos, situações difíceis, situações de fé, né? Porque peregrinar todo esse tempo no deserto não é brincadeira. Mas houve uma manifestação constante de cuidado de Deus em todo esse tempo. Caleb não precisava passar por isso, mas ele fazia parte de um povo. O povo teve que passar, ele passou junto, né? Caleb, Josué, né? Foram os dois únicos espias que trouxeram boas notícias quando Moisés pediu para espiar a terra de Canaã, né? Todo mundo conhece essa história, né? Então, dei só rapidamente uma pincelada. E aí, eu queria que você desse uma olhada nesse texto aqui. Josué capítulo 14, versículo 7, diz assim: Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente, a terra em que você pisou será herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Verso 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins já viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Bom, aí o final do texto diz que Hebron foi entregue a Caleb e a sua descendência. Amém? Então, eu queria falar rapidamente com vocês sobre a obediência. A palavra obediência, ou atitude de obediência. Quando nós falamos sobre obediência hoje, é difícil falar disso. Muito difícil. Né? Por quê? Porque esse princípio, quando a gente fala de obedecer, é obedecer a alguém, tá certo? Então envolve um princípio de autoridade, não é? Tem que ter essa relação de autoridade para nós falarmos sobre obediência. E o que nós vemos hoje? Nós vemos, por várias razões, né? Por várias razões, pela situação da estrutura familiar, pelas atividades profissionais dos pais, nós vemos os filhos gradativamente, né? Eles tendo dificuldade de entender essa questão de autoridade e, na verdade, portanto, de se colocar debaixo de autoridade. Aí nós vemos isso expresso de várias maneiras, né? No dia a dia daí da nossa vida. Nós vemos aí os professores, né? Coitados professores e professoras dos dias de hoje, né? Que eram e ainda devem ser autoridade na sala de aula, mas se eles frisarem isso com um pouquinho mais de ânimo, eles vão ser afrontados, não é assim?
E ao mesmo tempo nós vemos também os pais com dificuldade de assumir o papel de autoridade. Não é verdade? Não é só os filhos, mas os pais não sabem exercer a autoridade também. E aí o que vai acontecendo? Problemas seríssimos. Porque como é que esses jovens serão, né, na sociedade? Como é que eles vão entender o respeitar o outro? Né, os limites que existem, né, que definem o seu espaço e o espaço do outro. Estão entendendo isso, irmãos? Né? Faz sentido o que eu estou falando? E aí você vê isso dentro da igreja, nós vemos isso dentro da igreja na questão da estrutura eclesiástica da igreja, a frentes ministeriais da igreja, aí jovens participando, né? E é assim um pouco o caso, né? Afronta a autoridade, às vezes não é verbal, né? Não é com um semblante agressivo, mas é aquela rebeldia passiva, né? O líder fala, ele só faz se concordar. Mas se ele não concordar, ninguém manda em mim, então vai ficar assim. Né? E aí nós vamos vendo de várias formas, dentro de igreja, a situação de papel de pastor, o que é o pastor, segundo a palavra de Deus, né? Que papel que ele tem na nossa vida. As pessoas às vezes não entendem e muitas às vezes também não querem entender, né? Para não se colocar em nenhum princípio de autoridade. A palavra de Deus, né? Aí é uma palavra para todos nós. Nós, irmãos, nós vivemos num contexto cultural. E nós temos que lembrar que a cultura é forte. Ela influencia a nossa vida. Ela influencia a nossa vida. E a igreja, ela vai passando por influências também. Se nós não estivermos vivendo intensamente, refletindo constantemente a palavra de Deus, nós deixamos essas coisas entrarem. Então, veja bem, essa noite eu queria ver junto com vocês, será que nós ganhamos? Será que nós realmente, existe um ganho real em voltar às origens? Será que nós estamos num tempo que essas coisas são coisas do passado, hoje o mundo é muito dinâmico, né? As coisas são muito rápidas, informações tudo muito rápida, não dá tempo para nós ficarmos vivendo esses princípios. Será que é real isso? Será que não é possível, né, todo esse dinamismo está sendo regado de uma forma mais construtiva? Vamos aqui. Vamos pegar alguns pontos aqui. Caleb e Josué foram os dois espias que trouxeram um relatório positivo em relação a Canaã. Só que o texto bíblico fala uma coisa que eu acho interessante. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Quantos espias eram? 12 espias. 10 deram um relatório negativo, 2 deram positivo, e ele disse que deu um relatório digno de confiança. Provavelmente ele trouxe vários detalhes nesse relatório. Mas ele trouxe um relatório à luz das promessas de Deus. À luz das promessas de Deus. Isso não significa que seja o que nós estamos vendo. Então, por exemplo, em relação à tua vida, sua família, em relação a esta cidade, a esta nação, hoje nós temos visto várias pessoas aqui, dentro de igreja, na rua, cristãos, fazendo críticas pesadas, né? Falando às vezes palavras pesadas a respeito do nosso governo, e a palavra de Deus não nos orienta a fazer assim. E quando a gente fala, mas querido, por que você está falando assim? Não é dessa maneira que Deus espera que nós estejamos reagindo a este problema. Aí a pessoa ainda acha ruim. Né? Por quê?
Questão de princípio de autoridade. Mas eu queria mostrar que quem caminha na palavra de Deus, ou quem caminha segundo os princípios de Deus, ele não será envergonhado. Né? Ele não é envergonhado. Né? A palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Confiar em Deus, irmãos, não é você falar, eu acredito em Deus e confio nele, mas faço da minha maneira. Porque tem muita gente que é assim, né? Eu acredito nele, confio nele, mas eu estou fazendo do meu jeito. Eu não vou buscar orientação, não oro, não aguardo a resposta. Eu faço porque eu acho que tem que fazer agora. Já que não veio a resposta, eu faço do meu jeito. Desculpa, isso não é confiar em Deus. Não é. Não é este o sentido da palavra. Então, aquele que confia, a palavra do Senhor diz, aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. Isso é seríssimo, isso é maravilhoso. Isso é uma segurança, né? Segurança tremenda. Mas o exercício da confiança nessa perspectiva de hoje é extremamente difícil. Por quê? Porque, de novo, quando existe o princípio da obediência, se por dentro, aqui dentro, está difícil, eu vou resolver do meu jeito, mas aí eu lembro daquele, quem falou que é para esperar? Foi o Senhor. Então, por obediência, eu aguardo. A minha alma está assim, vontade de fazer, ou então de, resolver rápido, para sair da situação, e Deus falou, não, aguarde. E porque Deus é quem falou, eu tenho que aguardar. Por quê? Porque eu sou obediente. Então nós vemos o que? Muitas pessoas hoje, mesmo dentro de igreja, com expectativa, né? Lógico, todo mundo tem uma expectativa de ter melhoras na sua vida. Todos têm. Mas mesmo que você tenha essa expectativa, não significa que hoje vai ser assim. Não é verdade? A sua vontade não garante que o dia será daquela forma, como você quer. Mas, se nós entendemos, como Caleb, irmãos, por que Caleb não cascou fora? Por que Caleb não pegou o rumo, já sabia qual era a direção de Canaã? Então, por que ele não pegou e tchau, fica aí, povo rebelde, povo de dura serviço? Ele não fez isso. Ele teve que ir junto, não foi? Ele teve que ir junto, passar pelas mesmas situações, junto com o seu povo. Agora, por quê? Provavelmente porque Caleb era uma boca de Deus ali no meio, né? Uma pessoa que ia alinhando o povo rebelde, povo que saía fora da direção de Deus. Caleb, Josué e tal, né? Alinhando o povo. A obediência não significa que nós vamos ganhar tempo. Nem sempre é ganhar tempo. Às vezes é prolongar. Já pensaram nisso? Às vezes é prolongar. Mas o que importa? Importa realmente o tempo, como essa geração hoje, que o negócio é o tempo, tudo é já, né? Não pode ser amanhã, é já. É agora. Se ele vai se estourar por causa disso, depois ele vai ver, porque ele não vai gastar um tempo para refletir. Não existe mais meditação, né? Está acabando a meditação no meio do povo de Deus. E aí nós vemos um povo impulsivo, e o impulso é humano, não é verdade? Então precisamos ter esse tempo para refletir. Como houve um tempo para esse povo, né? Uma parte entrou em Canaã, outra parte não entrou. Irmãos, tem muitas coisas na nossa vida que tem que ser abandonada, concordam? Tem muita coisa na minha vida e na sua vida que tem que ser deixada. E às vezes nós queremos queimar etapa, nós queremos pular etapa. Nós queremos que as coisas boas venham rápido. Mas eu vou dizer uma coisa boa. Quando ela vem e ela permanece, é muito mais gostoso do que a coisa boa vem e vai porque eu não sei
como mantê-la comigo. Não é? Para eu aprender isso chama-se maturidade. E maturidade a gente aprende na vida, é lidando com as coisas da vida. Só que a maturidade que nós podemos ter como cristão é muito diferente, porque nós temos uma orientação na palavra de Deus, portanto a orientação de Deus, mas eu tenho que saber aplicar a sua palavra. Eu tenho que saber contextualizar a palavra de Deus na minha vida. E isso envolve circunstâncias, várias. E eu tenho que saber como que eu lido com essa circunstância. À luz da palavra de Deus. Por quê? Porque aí eu estarei sendo o quê? Obediente a Deus e a sua palavra. E a promessa de Deus qual que é? Que o obediente sempre será abençoado. Em todas as áreas da sua vida, aonde ele for obediente, ele sempre será abençoado. Nós lemos isso na palavra de Deus, é maravilhoso isso, mas percebe como é difícil às vezes? Nós estamos numa geração que a rebeldia é bacana, né? Rebeldia é bacana. Na verdade, nós estamos numa geração onde o maligno está agindo de várias formas, e é tempo de nós discernirmos isso e valorizarmos aquilo que de fato é o melhor para a nossa vida, né? Amém? É o melhor para a nossa vida. Então, Caleb, ele levou todo aquele tempo, mas sabe o que a palavra de Deus diz aqui? Se você ler o texto, você vai ver o seguinte, que ele não só recebeu o Monte Hebron, mas ficou para toda a sua descendência. Então aquelas terras perpetuaram na família de Caleb. Ninguém pôde tirá-la. Está entendendo? A extensão da bênção. A extensão da bênção. Mas ele teve que lidar com ele mesmo, né? Quando, sei lá, não sei se Caleb falou assim, mas Deus, por quê? Por que o Senhor não me poupa disso? Eu trouxe aquele relatório. Eu sei o caminho para Canaã. Eu sei aqui, ó, é rapidinho, eu chego lá. Pois é, Caleb, mas você tem que ficar com o povo, porque você sabe ser obediente. E eu preciso de você no meio do povo. Hã? Irmãos, e a obediência, ela é expressa de várias formas, não é? E principalmente quando nós temos vontade de fazer A e Deus fala que é B. Aí nós somos provados, né? Na obediência. Não é verdade? Acho que foi o Luiz que mandou uma imagem para mim. Uma imagem para mim umas semanas atrás, acho que umas 2, 3 semanas atrás. Uma imagem, acho que é o povo na Filipinas, né? Um culto nas Filipinas. A igreja estava inundada. Todo mundo com água na canela. E estava rolando o culto. Todo mundo estava lá. Estava tendo culto. Né? Vocês entenderam? Aqui o povo brinca, né? Dia de chuva, o pessoal fala assim, quando a igreja não fica cheia, crente açúcar. Tem medo de água. Né? Não é verdade? Mas sabe o que é isso? É que nós estamos acostumados. Sério mesmo, irmãos? Isso não é uma crítica. Nós estamos acostumados com a graça de Deus. Sabe quando você acostuma com a proteção? Você não sabe os riscos que você está passando, porque Deus te livrou. A palavra de Deus, Deus é o Senhor da nossa vida. Não pode ser apenas uma expressão bonita de se dizer. Porque quando Ele assume o senhorio na nossa vida, significa que nós estamos dizendo para Ele, seremos obedientes a Ti. Porque Tu és o meu Deus. O Senhor é o Senhor de toda a criação. E eu sou privilegiado, porque eu tenho acesso à Tua presença. Então, eu estou aqui para Te adorar. Adoração, né? Você se rende, né? Adoração, não existe adoração sem servir, né?
Então, essa questão de obediência é uma área que, não o nosso país só, né, o mundo está passando por uma mudança nisso. E eu gostaria de convidar você para estar orando por isso, primeiro pela sua vida. O quanto que você tem realmente deixado o Senhor conduzir? Ou você vai aos cultos quando dá vontade, você vai na escola bíblica quando dá vontade, você evangeliza só quando dá vontade, né? Você dizima só quando dá vontade, você só oferta quando dá vontade, tudo só baseado na sua vontade. Se isso está acontecendo, Jesus não é o Senhor da sua vida. Você ainda continua sendo o Senhor, mas Ele continua querendo ser o Senhor da sua vida. Está entendendo? O princípio da quebra da obediência, a palavra de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo, aponta para problemas. Por quê? Porque a mente do homem é corrompida. O coração do homem se inclina para o mal. Mas a vontade de Deus é nos levar nesse caminho perfeito. Amém? Você tem que deixar ser conduzido. Né? Na condução de Deus, haverá as bênçãos, que lá em Deuteronômio fala, né? As bênçãos decorrentes da obediência, se você ler, ela alcança todas as áreas da vida da pessoa. Mas existe um mal sobre esse tempo, que é o quê? A rebelião. E a rebelião nasceu no coração de Satanás. E está acontecendo, está aí. Jovens não respeitam mais seus pais, mas nós precisamos orar, irmãos, e tomar a palavra de Deus como realmente a direção da nossa vida. Isso é uma questão espiritual. Isso é espiritual. Você pode achar estranho e até achar ruim, mas quando nós vamos contrário à vontade de Deus, nós estamos permitindo ações espirituais malignas começarem a controlar a nossa vida. E você sabe para onde que eles nos levam, né? É destruição, né? Feridas, discussões familiares, tantas coisas, né? Mas temos que deixar Deus controlar. Deus quer te usar, né? Deus quer te usar de uma maneira especial e maravilhosa. Mas a unção de Deus tem que encher um vaso novo, né? O odre novo. Aleluia. Mas o Senhor, Ele quer proteger a nossa casa, não é isso? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E Senhor? A palavra. Tem que deixar Deus assumir o controle do alicerce, a formação da sua família. E o princípio, tem princípio de autoridade. Né? Tem princípio de autoridade. Começa por Senhor, né? Depois vem os pais, tal, né? Aquela coisa toda que você já sabe. Vamos orar, irmãos? Aleluia. Então, ser obediente é ser abençoado, né? O resultado é ser abençoado. O rei Davi foi um homem abençoado, não foi? Em parte. Em parte. Mas quando ele exerceu o princípio de autoridade no seu reino, foi um dos reinos mais prósperos que houve em todos os tempos. Mas ele não foi obediente quando o que Deus diz em relação à sua família. Ele não foi. E o lar dele foi um lar maldito. Né? Um homem, segundo o coração de Deus, ter um lar maldito. Mas porque ali ele não deixou as coisas de Deus entrar. Então, poderia gastar a noite inteira falando de tantos exemplos disso. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você renovasse a sua esperança. Por quê? Porque no meio de tanta dificuldade, apenas 2 homens seguiram o princípio da obediência a Deus. E eles conseguiram
trazer uma influência no meio do povo, né? Porque um povo chegou até Canaã. Um povo chegou até Canaã. Uma parte não, mas outra foi. E com certeza por influência deles e a razão de Deus não ter deixado eles irem adiante, mas acompanhando o povo e ministrando na vida do povo. Nesta noite, irmãos, Deus ele traz essa palavra para ministrar na minha vida e na sua vida. Porque o princípio de obediência, ele começa em casa. Ele começa na formação da nossa família. Ele começa na maneira como você instrui seus filhos, como você se posiciona no papel de autoridade dentro de casa. Isso se estende dentro da igreja, desde o pastor, a liderança da igreja, que muitas vezes alguns falam, mas você está sendo muito duro. Não, porque nós sabemos a responsabilidade que existe da parte de Deus sobre aquele que lidera um povo. E nós iremos prestar contas ao Senhor. Nós temos que aprender a ser obedientes ao Senhor, porque senão nós não conseguiríamos andar alinhados no caminho do Senhor. E o caminho do Senhor é um caminho de paz, de alegria e de gozo. Ele tem isso para mim e para você, meu irmão. Deus tem isso para mim. Pastor, mas está o caos. Mas como foi aqui com Caleb e Josué? Deus é contigo, querido. Ele é com você. Não importa se você está em pequeno número dentro da família, não importa. Você ande segundo a palavra de Deus. Seja obediente ao Senhor, a sua vida será um testemunho vivo. E as pessoas vão perceber que elas estão perdendo. E você está ganhando, porque você está aguardando em Deus. Você confia em Deus. Você anda com a sua vida alinhada com a palavra de Deus, porque você é obediente a Ele. E ponto final. E Deus, Ele cumpre a sua palavra. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada um que está aqui diante do Senhor, são famílias representadas aqui, meu Pai. E nesta noite, Senhor, nós agora pedimos em nome do Senhor Jesus, Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai, que o Senhor comece a gerar em cada um de nós o entendimento do valor e da importância e gerar a preocupação no nosso coração de nós termos que nos dedicar à ministração da Tua palavra na nossa casa. Meu Deus, tantas coisas são ditas na nossa casa, tantas coisas acontecem na sala de casa, tantas coisas acontecem ao redor de uma mesa, mas, Senhor, aquilo que é importante, aquilo que vai gerar, Senhor, bases da nossa família, aquilo que vai trazer, Senhor, princípios importantes para o equilíbrio do relacionamento familiar, muitas vezes nós estamos esquecendo, Pai, mas a Tua palavra diz que nós precisamos semear hoje para colher amanhã. E aí ficamos questionando o Senhor, Senhor, estamos na Tua casa, Senhor, estamos na escola bíblica, Senhor, fazemos isso e aquilo e a nossa casa tem confusão. Meu Deus, nós sabemos que aonde a Tua palavra é estabelecida, existe paz, Deus. Aonde a Tua palavra é anunciada, existe a manifestação do Teu poder, Senhor. Por isso, Deus, nós precisamos levar a Tua palavra aonde nós formos, devemos anunciá-la, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém.